nosso podcast está de volta para contar histórias de mulheres inspiradoras, para falar de empreendedorismo. E a gente hoje comemora também a chegada dos nossos primeiros apoiadores. Seja muito bem-vinda a DevMaster Tecnologia em Gestão. Chega conosco por aqui também o Link Vendas e Agile RP. São os nossos parceiros nesta caminhada a partir de agora. E também hoje eu recebo a Iva Lazzaretti, essa empresária, empreendedora, uma mulher com uma história inspiradora a ser contada. Que honra a nossa poder contar essa história, porque a Iva é uma mulher muito participativa na nossa comunidade, é uma personalidade. Só que a história pessoal dela, os sonhos pessoais dela, eu acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. A sua história lá do começo, de onde você veio, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos. Então, Michele, eu vim para Guaporé porque eu nasci no interior, mas nasci no interior mesmo, assim, eu nasci na beira do rio Guaporé, lá onde faz divisa com Arvorezinha. Então, eu vim para Guaporé com 12 anos de idade. E aí, meu pai, eu sempre falo, né, que meu pai, eu tenho que agradecer e fazer tudo por ele, porque ele sem estudo nenhum e com bastante dificuldade, mas ele sempre quis que a gente, os filhos, estudassem. Então, como eu era a filha mais velha, com 12 anos, ele conseguiu me colocar aqui em Guaporé, eu fui morar em casa de família, tá? Eu, inclusive, na casa do senhor Aquilino Batistel. E eu era babá da filha mais velha deles. Meio-dia eu estudava no Scalabrini. Então, eu comecei a minha vida aqui em Guaporé assim. E a partir daí, eu fiz todo o ginásio, daí no Scalabrini. Depois, eu passei a estudar de noite no Colégio Conceição, no Colégio dos Maristas, que hoje não existe mais, né? Eu fui a última turma a se formar nesse colégio. E a minha formação é técnica em contabilidade, né? Não tenho faculdade, eu não pude fazer faculdade. Naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje as pessoas pegam um ônibus e vão para fora, né? Antigamente não era tão fácil assim. E, enfim. E a partir daí eu trabalhei em fábrica de semijoia, trabalhei na Spoli, trabalhei na Sebem e trabalhei na MM, que era calçados. E dali para frente, então, eu trabalhei num escritório aqui em Guaporé, no escritório Vanzella, que é do seu Leonildo. E depois eu fui trabalhar como sócia daí de uma empresa de semijoias, que era a Condro. E aí começou. E aí comecei a minha vida nas fábricas, na área do empreendedorismo. Se a gente falar em meritocracia, que é esse assunto que está tão em pauta hoje em dia com relação à dificuldade de cada um de alcançar os seus sonhos e ao mesmo tempo aqueles que defendem que o sonho está aí para todos, basta se dedicar. Eu participei de uma palestra em que o palestrante colocava uma lixeira na frente e dizia: todos vocês têm a oportunidade de acertar essa folha de papel na lixeira, mas quem está lá atrás tem muito mais dificuldade do que aquele que está sentado por primeiro na frente da fila. Então, falar em mérito é muito complicado. E se a gente falar da sua história, realmente foi conquistada por mérito, porque você, como mesmo disse, veio lá da beira do rio Guaporé e olha onde você conseguiu chegar. É muito esforço, não é, Iva? Hoje em dia, você olha ao seu redor e você percebe que essa garra, essa determinação, ela ainda está presente nas pessoas, ou a gente está cultivando, assim, uma forma de pensar, de receber tudo muito fácil? Tu sabe que hoje a gente questiona muito, né? Porque o quanto era difícil antigamente e a gente corria atrás para conquistar, né? Agora as pessoas já gostam de tudo mais pronto, não se dedicam tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo jovens com essa garra, sabe? E eu, apesar de ter trabalhado muito, eu também costumo dizer que eu fui uma mulher de sorte porque me apareceram oportunidades. E eu te diria assim, também eu vejo oportunidade em tudo, né? E eu acho que quem é do comércio, quem é dessa área, vê oportunidade muitas oportunidades. Com mais clareza. E também assim, ó, às vezes a gente aposta em algumas coisas que dão certo e outras que não. Não pense que eu não tive coisas que eu apostei e não deu certo, né? Mas o importante é a gente ter fé e foco, né? Sempre quando a gente vai querer fazer alguma coisa, a gente tem que focar naquilo e se dedicar, né? Porque as coisas hoje em dia são
muito amplas, né? E tu vai atrás de uma coisa nova, tu tem que te dedicar bastante, porque senão tu pode dar uma furada, né? O conhecimento, você disse que não frequentou a faculdade, mas ao mesmo tempo você tem uma das empresas de joia de maior pujança, maior prosperidade em Guaporé, você emprega muitas famílias. Como é que você foi adquirindo esse conhecimento específico para o ramo de negócio que você escolheu e levou adiante? Olha, eu te digo assim que no dia a dia a gente tem, quem tá dentro do ramo tem muito, né? Porque se tu começa a ficar para trás, aí quando tu vê, tua empresa ela tá Obsoleta. obsoleta, né? Então e eu também aposto muito nos jovens. Eu sempre me cerco muito de pessoas mais novas que a gente tem a experiência e eles têm a tecnologia, eles têm aquela área que a gente não conhece, né? Que eu te diria assim, hoje em dia, por exemplo, a informática, tem muita coisa que tu tem que te cercar de pessoas Que saibam que competentes. E realmente hoje em tem. dia é assim, cada um na sua área, né? Então, eu sou uma pessoa que eu costumo falar assim, ó, é cada macaco no seu galho. Não adianta tu querer botar o cara que sabe fazer café a vender, né? Uhum. Então, a gente tem que se cercar de pessoas competentes. Eu sempre procurei me cercar de pessoas competentes e honestas. Eu não sei trabalhar com gente que não é honesta. Então, assim, se tu te cerca desse tipo de gente, é muito difícil de tu te dar mal, sabe? E até hoje tem dado certo, né? Então, eu acredito que essa seja a receita do bolo. Você acha que o empreendedorismo nasce com a gente? Você acha que nasceu com esse dom, que é algo que realmente você recebeu de Deus? Porque acompanhando a sua trajetória e no tanto que você investiu ao redor da própria empresa, no sentido, eu vou investir na minha comunidade, vou investir num shopping para minha cidade, está investindo num hotel. Ou seja, você conseguiu fazer uma volta muito grande em torno do seu negócio inicial. Você acha que isso está no sangue ou a gente aprende numa faculdade? Não, isso está no sangue. Da mesma maneira que outras profissões estão no sangue. Por exemplo, eu te diria assim, ó, eu não iria ser médica nunca. Nem eu. Tá? Eu não iria ser professora nunca. Uhum. Então, eu acho que... E tiro o chapéu para essas pessoas, tá? Então, eu acho que da mesma maneira que essas pessoas nasceram para isso, a pessoa que é do empreendedorismo, ela nasce com isso. Ela tem facilidade, né, nessa área do empreendedorismo. As coisas vão aparecer. Como você disse, eu tinha uma visão mais aguçada para determinadas oportunidades que de repente eu não veria. Sim, é isso aí. Eu acho que isso está realmente no sangue da pessoa. Nos bastidores, quando falam de Iva, falam de uma pessoa forte, uma pessoa durona, que quando decide, tá decidido. E isso é uma bela característica de quem quer evoluir, principalmente as mulheres. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino, se a gente amolecer muito, vem o trem e passa por cima, né? A gente vira ali uma panqueca esmagada. Tem que ser durona em algumas coisas na nossa vida. Como é que você se analisa como empresária, como empreendedora? Você é durona, Iva? Olha, eu vou te dizer que às vezes eu fico pensando, mas será que eu sou desse jeito mesmo? Porque eu não me vejo assim, sabe? Uhum. Mas uma coisa é certa, né? Eu diria que, não sei se eu sou durona ou se eu sou teimosa. Mas acho que é um pouco de tudo, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que assim, ó, realmente quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, né? E analiso e tal, mas tem que ser, sabe? Porque não adianta, se tu não te aprofunda no assunto, tu não consegue chegar onde tu quer. E hoje em dia, nessa sociedade, é complicado, né? Mas eu te diria assim, ó, eu acho que hoje até tá mais fácil. As mulheres hoje já conquistaram o espaço delas bem mais tranquilas, né? Exatamente. Agora, 30 anos atrás que era difícil, né? 30 anos atrás não era fácil da gente se impor na sociedade, né? E a gente era vista assim, essa daí não vai chegar a lugar nenhum, né? Um descrédito muito grande. Então era muito mais difícil, né? E hoje eu acho que, graças a Deus, as mulheres conseguiram passar dessa fase. Guaporé acho que é um expoente. É um dos lugares onde tem mais mulheres administrando empresa. O comércio, principalmente, é quase que só mulheres, né? Exatamente. E algumas indústrias, né? Então, eu acho que aqui em Guaporé é um exemplo. Guaporé, como diz o outro, é uma exceção no mundo, né? É verdade. Agora me conta o que amolece o teu coração. O que realmente você não consegue lutar contra isso? Tem alguma coisa que realmente toca você não consegue dizer não? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a minha sobrinha... Eu imaginei que era essa a resposta. Não, mas as crianças no geral, assim, sabe? Eu não consigo ver as crianças passando dificuldade. Eu acho que
E a gente tem que apostar nas crianças, né? O importante seria a gente conseguir educar elas todas, no geral, assim, porque é o futuro do país, né? E tem muita criança passando dificuldade, né? Isso daí me toca muito. Iva, você pensou em ser mãe? Você desejou? Você quis ser mãe? Na verdade, sim, ó. Não que eu não quisesse, sabe? Eu acho que toda mulher sonha em ser mãe um dia, mas daí como eu não engravidei, né, normalmente, eu também não fui atrás de nada porque eu sou da opinião que eu acho que Deus sabe o que faz, né? Então eu não fui atrás de método nenhum para ser mãe, né? Mas claro, se viesse eu teria, claro que eu queria. Mas você é uma mãezona, né? Para quem está ao seu redor, como você fala as crianças, sobrinho, isso é muito bonito. E eu estava analisando também outro dia uma pesquisa sobre empresas, né? Empresas familiares, que na terceira geração geralmente elas morrem. Como as empresas criadas têm a prova de fogo até os 2 anos de existência, as empresas familiares ou entram novos sócios, né? Quando chega lá no neto, se passou direitinho ali do vô para o pai, para o filho, para o neto, enfim, elas têm uma expectativa de vida pequena, porque as próximas gerações, elas estão buscando seus próprios sonhos, ou não precisaram trabalhar para aquilo ter muito valor na sua vida, recebem assim de mão beijada e não conseguem valorizar ou administrar. Como é que você pensa no futuro de tudo que você criou, o seu legado? Na verdade, assim, ó, a gente pensa muito nisso, porque realmente é uma coisa que a gente não gostaria de deixar, Claro né? que não. Mas eu vou conseguir passar, sabe? Eu acho que eu tenho uma pessoa já Que estão contigo, que estão acreditam comigo, nesse que acreditam, sonho, nesse objetivo. Aí depois desses eu não sei o que vai A acontecer, sua né? parte vai A ser minha feita. parte eu vou fazer, Mas graças tem a na Deus. família pessoas que se identificam, sim, eu que tenho, trabalham já bastante. tenho gente que trabalha comigo, então acredito que eu vou conseguir passar. Essa era uma das minhas preocupações. Hoje, graças a Deus, eu tô bem mais tranquila, porque eu já tenho junto comigo um sobrinho que trabalha dentro da empresa já há 6, 7 anos. E a gente tem uma equipe boa lá, então a gente vai conseguir deixar um legado aí para dar continuidade. Então, essa preocupação eu não tenho mais. Que bom. O que eu acho assim que a gente percebe no nosso país nesse momento, infelizmente, é uma má interpretação com relação ao empreendedorismo, num momento político difícil que a gente está enfrentando, mas que há uma divisão entre o empregador e o que está sendo empregado, e parece que é um contra o outro e não um com o outro. Com o outro. Quando se fala em empreendedorismo, eu vejo também que a gente apoia muito o empreendedorismo, mas esquece que essa empreendedora que começou hoje com dificuldade, sozinha, de repente, lá na frente, ela vai ter 100 funcionários e vai se tornar uma grande empresária. E a gente precisa respeitar essa trajetória também. Então, agora a gente está vivendo um momento muito complicado com relação aos empreendedores de sucesso, com relação àqueles que querem começar e com relação a toda a classe trabalhadora. Você percebe que a gente vai conseguir caminhar para ter um equilíbrio de respeito, um sabe o quanto precisa do outro? Como é que você vê o futuro nessa área do empreendedorismo, do empregador e do trabalhador com carteira assinada? Olha, Michele, a gente vinha muito bem até agora, apesar da gente ter passado assim anos difíceis, né? Que nós tivemos 2 anos de pandemia. Esse ano aqui foi um ano bem difícil e eu estava acreditando muito no futuro, tá? Agora a gente realmente está num impasse porque a gente não sabe o que vai ser, né? Mas eu, na minha empresa, eu sempre consegui administrar numa boa com os funcionários, sabe? Eu sempre tenho um grupo bem afinado, assim, eu não tenho tanto problema de, o funcionário está contra mim. Não, a gente não tem lá dentro sempre isso. Foi harmonioso. Mas eu acho também que as pessoas vão ter que pensar, né? Porque se não se unirem, quanto mais difícil a situação, se as pessoas não ficarem unidas, vai ficar pior, Muito né? pior. Então, eu acho que a ideia, se for dificultar as coisas, é a gente trabalhar mais unidos e não mais desunidos, né? Porque um precisa do outro, não tem como, né? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente fala muito no socialismo, mas tem que pensar que o socialismo sozinho não fica de pé, né?
Então, a gente tem que ter as duas coisas aí em harmonia, Em né? equilíbrio. É. Quando você fala em empreendedorismo, não dá para dissociar de liderança. Você acha que o empreendedor ele já nasce com essa liderança ou você aprendeu a ser uma líder? Porque para você ter a sua equipe do seu lado, certamente você exerceu uma boa liderança. A importância de ser um bom líder. É bem, bem difícil mesmo. Tu sabe que a parte mais difícil é tu realmente conseguir liderar dentro de uma empresa com todo esse pessoal, porque a gente tem funcionário, a gente tem representante, a gente acaba tendo uma situação, várias situações, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem liderado, porque senão a coisa não funciona. Eu acho que quem nasce com o empreendedorismo, se não tem tanta, como é que eu vou te explicar? Se não sabe liderar mesmo, Não tem facilidade aí, com as pessoas. aí vai ter que contratar alguém para fazer essa parte, né? Porque isso Precisa é de muito ajuda. importante. O RH dentro de uma empresa é muito importante. Então, faz a diferença, né? Iva, quais são os seus planos para o futuro? Você me disse que não pensa muito a longo prazo, mas a curto prazo você tem realizado bastante. O que você pensa para o amanhã? Olha, para amanhã eu tô pensando em começar a descansar, Michele. Boa! Boa! Não, a gente já tem aí para mais um ano, pelo menos, a gente tem agora, nós estamos aí nesse projeto de terminar o hotel, né, que a nossa ideia é inaugurar até a metade do ano que vem. E depois, por enquanto, tenho nada pensado, tá? Nós vamos pensar de lá para frente. E a sua experiência política, que é muito bom a gente falar disso também. Eu sempre digo que a gente tem que ter candidatas mulheres. É uma alegria ter uma candidata Sim. mulher, principalmente para cargos do executivo. Acho que só isso já é um grande passo. A gente tem muita dificuldade de ver as mulheres e os partidos escolherem as mulheres também para estarem ali na frente, Certo. não é? Que você tirou de lição? Como é que foi a sua passagem Não, pela tu política? sabe que até foi bom tu ter falado. Tu sabe que eu sempre falo para todo mundo que se tem uma coisa que eu não gosto, se eu me arrependo daquilo que eu fiz, não daquilo, a gente tem que se arrepender do que a gente fez E não daquilo, que a gente não fez, né? E se tem uma coisa que eu não me arrependo, apesar da gente não ter chegado, né, não ter ganhado a eleição, é de ter concorrido, porque é uma experiência assim única. A gente, só quem passa por isso sabe, Eu né? já trabalhei com vários candidatos de vários partidos e quem acompanha de perto os candidatos sabe do quanto isso é transformador, em todos os sentidos, do lado bom e de muitas decepções também. Sim, a gente tem as decepções, a gente tem... É que na vida, assim, ó, tudo a gente tem que saber avaliar, né? Por exemplo, quando tu ajuda uma pessoa, tu tem que ajudar sem esperar retorno, tá? Porque senão aí tu vai se frustrar. E na campanha não é diferente, né? Aí tu descobre que aquele que tu ajudou não votou em ti, aí aquele que tu nem conhecia te votou, né? E a experiência política, assim, foi uma coisa muito diferente. Então, eu não me arrependo em momento nenhum. E tu sabe que, assim, ó, na verdade, eu não ia concorrer, né? Eu fui concorrer a convite de um amigo que, né, me convidou. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Mas a gente fez uma campanha que nós fizemos o nosso trabalho, não ganhamos, a gente não depende de ninguém, né? Graças a Deus, nem eu e nem ele, né? E então a gente não se frustrou, não se frustrou, sabe? Uhum. E enfim, foi bem legal. Eu dou risada porque eu digo, nossa, a gente, durante uma campanha... E quantos desafios, até na própria área da comunicação, a gente precisa se reinventar, a gente precisa estar em outras mídias, a gente precisa conversar com todo tipo de pessoa, conhecer todo tipo de realidade. Também foi uma forma, eu acredito, de você ver a própria comunidade com outros olhos, de conhecer todas as realidades de Guaporé. Sim, a gente conheceu tudo, a gente andou por tudo que foi lado, e aí tu vê coisa boa, tu vê coisa ruim, e enfim, eu gostei de ter concorrido, não me arrependo em momento nenhum. É uma experiência, e tu falou que tem poucas mulheres, né? E eu acho realmente que as mulheres deveriam se envolver mais, né? E, tipo, gente mais jovem também, sabe? Porque eu hoje já tenho 60 anos, então, mesmo na época da campanha, é uma corrida, né? Não é fácil, né? Mas eu acho que seria interessante, sim, as mulheres se envolver mais. A gente espera que sim, em todas as áreas, que as mulheres estejam envolvidas a ponto de a gente olhar e já não ver mais diferença de quantos homens têm ou quantas mulheres têm concorrendo a determinado cargo, em determinada entidade. Eu sempre comento, quando eu olho as fotos, quando assumiu a juíza de Guaporé em meio às autoridades, ela era a única mulher.
Quando eu vi a foto da diretoria da Mostra Guaporé, querendo ou não, tinha 3 mulheres e todo o resto é homem. Não que as mulheres não estejam muito atuantes aqui em Guaporé e não que seja culpa dos homens isso acontecer, porque a gente também tem que buscar os nossos espaços, mas ainda há muita disparidade e a imagem, ela deixa isso muito claro. Então, que a gente possa também ocupar todos os lugares, inclusive na política. E na verdade é assim, né? Tu sabe que eu sempre falo assim, uma mulher, ela consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Os homens, eles são mais limitados. São mais limitados. Mas, enfim, esperamos que no futuro as mulheres tomem conta do país, que aí eu acho que vai andar. Iva, para a gente finalizar, então, um recado para as empreendedoras que estão começando, que estão aí muitas vezes, né, naquela ansiedade de decolar, de dar certo, ou que querem, de repente, começar seu próprio negócio. O que você diria para elas para a gente finalizar a nossa conversa? Olha, eu acho que, para começar, a gente tem que gostar do que a gente faz, que é isso que eu ia te dizer primeiro. Eu não vejo dificuldade em nada. Para mim, assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou atrás e eu consigo. Então, assim, essas mulheres que querem ser empreendedoras, elas focarem no que elas querem, foco, trabalho e fé. Exatamente. Tá? Vamos lá. Tá? Iva, obrigada pela conversa, foi maravilhosa. Até a próxima. Obrigada a você, Michele. E você também é uma mulher muito legal e faz um trabalho muito legal na sociedade. A gente faz o que ama, né? Daí dá certo. Obrigada, Iva. Até a próxima. Tchau, gente. Vamos encerrando a nossa conversa, o nosso podcast por aqui. Lembrando do apoio que nós temos da DevMaster, a nossa parceira. Tecnologia em gestão, não importa o tamanho ou o segmento da sua empresa. Soluções tecnológicas em gestão você encontra com a DevMaster. Aproveita para conferir o perfil no Instagram e saber sobre todos os serviços que são oferecidos. Conosco também por aqui, especialmente voltado para você, empreendedora, que tem dificuldade de vender online. Crie o catálogo dos seus produtos através do Link Vendas. Facilita a sua vida, agiliza e multiplica as suas vendas. Confira no perfil do Instagram e aproveite esta ferramenta para vender muito mais. E também conosco, Agile RP. E agora eu falo para você que faz revenda de produtos, que está organizando a gestão do seu negócio, não importa o tamanho. Você que é revendedora de joias, de lingerie, aproveite para organizar a sua gestão, onde quer que esteja, com o instrumento de trabalho que tiver em mãos. É uma metodologia muito fácil, muito acessível e muito barata. Organize agora mesmo a sua gestão com Agile RP.